Boa tarde, bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Patrícia Tosa, especialista em marketing da Global Sign, e hoje nós falaremos sobre o Mobile Connect, que é um novo padrão de autenticação móvel estabelecido pela GSMA, que é uma associação global de operadoras de redes móveis. E através desse novo padrão, as empresas de telecomunicação poderão usar e oferecer serviços de identidades confiáveis. Bom, antes de começar, eu só gostaria de lembrar a todos de que nossa sessão de perguntas e respostas será realizada ao final da apresentação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, utilizem essa caixinha Questions no painel de controles, para que a gente possa tratar todas elas ao final. Lembrando que essa apresentação ela será gravada e o link será enviado a vocês por e-mail. Para aqueles que ainda não conhecem a Global Sign, eu queria fazer uma breve apresentação da empresa. A Global Sign ela é uma empresa líder no mercado de identidades e segurança digitais, fundada há mais de 20 anos, que une sua experiência e tecnologia em PKI e IAM para construir soluções em escala que permitam o gerenciamento de identidades para bilhões de dispositivos, pessoas e as coisas que fazem parte da internet de todas as coisas. No início desse ano, nós assinamos uma importante parceria com a GSMA e agora também somos parceiros Mobile Connect Accelerator. Isso significa que, a partir de agora, as operadoras de redes móveis poderão facilmente se inscrever na plataforma Mobile Connect, baseada em nuvem da Global Sign, e ativar as funções do Mobile Connect para desenvolver suas implementações comerciais ou provas de conceito. Sobre a estrutura da empresa, nós temos escritórios na América do Norte, na Europa e na Ásia, mais de 300 funcionários e uma rede de mais de 5.000 parceiros ativos. No portfólio de produtos da Global Sign, nós oferecemos desde soluções tradicionais de certificados digitais SSL, assinatura e criptografia de e-mails, assinatura digital de documentos, até soluções mais complexas para autenticação de usuários e máquinas, gestão de identidades e acessos e autenticação móvel. Mais de 300 mil empresas interagem com as soluções de gestão de identidades e acessos, é a solução de IAM da Global Sign, e nós temos mais de 4,7 milhões de usuários autenticados mensalmente. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar o nosso site ou entrar em contato com a gente por telefone ou e-mail. Agora, partindo para a agenda desse webinar, hoje nós vamos falar sobre por que o Mobile Connect representa o futuro da autenticação digital, o que é e como funciona essa solução Mobile Connect, a plataforma da Global Sign, que tem como os principais benefícios oferecer escalabilidade e flexibilidade, e por que o Mobile Connect é um benefício para todos operadoras de telefonia móvel e provedores de serviços online. Quem fará a apresentação sobre o Mobile Connect será a Laila Robach, nossa vice-presidente da Global Sign para a América Latina e Caribe. A Laila ela tem ampla experiência na identificação e implementação de soluções de segurança, especialmente na área de gestão de identidades e acessos e soluções de autenticação, tendo participado de treinamentos sobre a gestão de identidades e acessos IAM no centro IAM da Global Sign na Finlândia. Ela também possui vasto conhecimento na tecnologia Mobile Connect e como esta pode ser implementada. Então, agora eu deixo vocês com a nossa especialista Laila Robach. Lembrando que, se vocês tiverem perguntas no decorrer da apresentação, por favor, escrevam suas questões na caixa de perguntas para tratarmos ao final. Obrigada, Patrícia. Boa tarde e muito obrigada a vocês pela sua participação. Permitam-me começar dizendo que a Global Sign é especialista em autenticação. Nós trabalhamos com PKI móvel desde 2007, integrando soluções para governos e diferentes indústrias, o que nos tornou especialistas nesse assunto. A nossa solução, ela suporta e segue os padrões de IAM, gestão de identidades e acessos, que são usados pelos nossos clientes ao redor de todo o mundo, tanto por empresas privadas como públicas, e nós falaremos um pouco mais disso a seguir. Um exemplo dos nossos clientes é a Katsu. A Katsu é um sistema oferecido pela Organização de Impostos da Finlândia, e eles possuem 104 serviços governamentais conectados online. A Katsu oferece uma forma simples, segura e eficiente, além de unificada, de acesso às pessoas e às empresas. E eles foram nomeados para o Prêmio European IT and Software Excellence pela nossa solução de gestão de identidades e acessos. Isso demonstra o nosso cumprimento com os mais altos padrões de segurança da indústria e a nossa experiência com a implementação de uma solução completa, integrada, que soluciona o problema de como comunicar,
conectar serviços a uma plataforma de identidades e como entregar o nível adequado de autenticação aos grupos corretos. Nós somos membros ativos de diferentes entidades de segurança digital, que estabelecem os padrões tecnológicos da indústria para esse tipo de solução. E por isso, nós estamos habilitados a realizar recomendações a empresas, tanto públicas quanto privadas, assegurando que elas cumpram com as melhores práticas de segurança da indústria quanto ao IAM, tornando assim a implementação da nossa solução e integração desses sistemas muito mais rápidas. Uma das nossas especialidades é a autenticação por federação. Federação é o uso de credenciais existentes em um serviço de terceiros para se autenticar a um outro serviço. Por exemplo, se eu já tenho uma identidade com a minha operadora móvel, eu posso usar essa identidade para acessar a um outro serviço, como, por exemplo, um site de e-commerce, uma conta empresarial, um fórum, entre outros. Assim que funciona o Mobile Connect, permitindo que as empresas de telecomunicação ofereçam serviços de autenticação seguros para terceiros, alcançando assim uma padronização na autenticação através do uso de dispositivos móveis. Então, agora, nós vamos começar falando sobre os desafios enfrentados pelas empresas de telecomunicação e provedores de serviço online nas indústrias em geral. Bom, eu gostaria então de apresentar a vocês alguns dados de mercado que explicam por que o Mobile Connect representa inúmeras possibilidades de negócios e tem uma grande capacidade de se tornar o mais novo padrão de autenticação global, rompendo com os paradigmas do mercado da internet de todas as coisas. Então, vamos começar definindo o principal problema que afeta tanto as operadoras de telefonia como provedores de serviço em todas as indústrias: a perda de receita devido ao abandono dos carrinhos de compra online. De acordo com a WorldPay, dos 14 motivos pelos quais os usuários abandonam os seus carrinhos de compra e a página sem finalizar a transação, pelo menos 7, ou seja, 50%, estão relacionados à experiência do usuário. Seja pelo longo e demorado processo de registro, que causa problemas na página, pelo processo complicado que faz o consumidor buscar um outro website, ou até mesmo pela incerteza quanto à segurança daquele website. Um cálculo baseado em 33 diferentes estudos mostrou que a taxa média de abandono de carrinho de compra em serviços online é de 68,63%. Isso representa cerca de 20 bilhões de dólares em perdas por ano. De acordo com as diversas pesquisas realizadas por diferentes analistas e empresas, como por exemplo a Kissmetrics, cerca de 50% dos usuários estão abandonando seus carrinhos de compra no momento do cadastro ou do login. Isso acontece devido aos longos e demorados processos de registro, preocupações com a segurança ou porque simplesmente eles não recordam as suas credenciais de acesso. Mas tudo isso pode ser evitado, usando-se, por exemplo, um método de autenticação interativo, escalável e global, como o Mobile Connect. Com a evolução da tecnologia, o uso de smartphones aumentou exponencialmente, principalmente na América Latina. De acordo com um estudo feito pelo eMarketer, a América Latina possui cerca de 400 milhões de dispositivos móveis, dentre os quais 156 milhões são smartphones. Em 2019, espera-se que esse número chegue a 245 milhões. A indústria móvel representa 4% da economia latino-americana, comparada a apenas 2% em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa. O aumento no uso dos dispositivos móveis e dos smartphones tem pressionado a indústria para a criação de serviços flexíveis que atendam à necessidade de mobilidade dos usuários. Com isso, também tem aumentado as preocupações quanto à segurança, uma vez que nome de usuário e senha já não são mais seguros. O Mobile Connect, ele permite às operadoras de telefonia oferecer múltiplos métodos de autenticação, dependendo do nível da aplicação, garantindo assim maior segurança nos acessos. Com tudo isso e o avanço das tecnologias, as empresas de telecomunicação enfrentam um novo dilema: como atender à flexibilidade exigida pelos usuários,
autenticando-os e, ao mesmo tempo, garantindo suas identidades de maneira segura, rápida e flexível, atendendo à mobilidade requerida hoje em dia pelo crescente uso dos celulares. Além, claro, de aumentar a cota de uso dos serviços e diminuir o abandono das compras, tanto de serviços próprios como de provedores externos. Levando tudo isso em consideração, a GSMA desenvolveu o Mobile Connect como um método integrado global representando o futuro da autenticação. Para que o Mobile Connect tenha sucesso no mercado, é preciso uma interação entre as operadoras móveis e os provedores de serviços, permitindo assim a padronização da autenticação via dispositivo móvel. Por exemplo, muitas operadoras têm feito essa implementação por conta própria. Em alguns mercados, nós até encontramos uma ou duas operadoras que lançaram serviços de identidade com sucesso, mas que infelizmente não são compatíveis a nível global. Por isso, a padronização do Mobile Connect é tão importante, pois é uma solução global e que permite a inclusão de todas as operadoras, facilitando o acesso a diferentes serviços desde qualquer lugar do mundo. Dada a grande adoção da telefonia móvel na região, o Mobile Connect é a solução ideal para o mercado latino-americano, representando inúmeras oportunidades de negócios. Então, agora vamos entender melhor o que é e como funciona o Mobile Connect. O Mobile Connect oferece um acesso simples, rápido e fácil ao usuário final, usando a combinação simples de números de telefone e um método de autenticação de acordo com o nível da aplicação. O Mobile Connect, ele padroniza o processo de autenticação globalmente. Os usuários continuam tendo controle dos seus dados, por quem eles serão usados e com quem eles são compartilhados. As identidades são fortes e isso oferece processos de cadastro e pagamentos simples, já que as empresas de telefonia conhecem os usuários e quem eles são. A identidade também pode conter diferentes atributos, permitindo ou não o acesso, assim como diferentes métodos de autenticação, prevenindo transações fraudulentas. Mas como é a experiência do usuário final com o Mobile Connect? Bom, o melhor de tudo é que para o usuário final é uma solução transparente. Nesse slide, você pode ver a página principal de autenticação, que chamamos de página de Discovery. A primeira vez que você usa ou entra em um serviço, você vai clicar no botão de login, o qual solicitará que você insira o seu número de celular. Muitas vezes, a operadora já poderá identificar o seu número de maneira automática. Assim, você só precisa digitar o seu número se o serviço que você está querendo utilizar não tenha como identificá-lo de maneira automática. Então, como funciona o Mobile Connect? Digamos que um provedor de serviços queira oferecer a facilidade do Mobile Connect para os seus usuários. Aqui, a operadora móvel precisa primeiro oferecer uma interface para o provedor de serviços baseada no protocolo OpenID Connect. Além disso, a operadora móvel precisa estar registrada no Discovery Service, serviço de descoberta, que é um aplicativo da GSMA que identifica qual é a operadora do usuário que fará a autenticação. A forma como funciona é muito simples. Depois de entrar o seu número de celular e pressionar seguinte, na página que vimos anteriormente, a informação é enviada em formato cifrado à GSMA através do IDP Discovery. Uma vez identificada a operadora do usuário, uma notificação será enviada a ela pela aplicação para que ela possa realizar a sua autenticação de acordo com os padrões selecionados. Lembrando que a aplicação pode retornar diferentes parâmetros, e com base nesses parâmetros será identificado o método de autenticação a ser usado com o cliente. O interessante desse sistema é que ele funciona da mesma maneira para todas as operadoras. Uma vez que vocês realizem esse acesso pela primeira vez, a página de Discovery irá memorizar o que foi realizado em seu navegador, sua máquina, realizando esse processo automaticamente nos próximos acessos. O melhor de tudo é que para o usuário, tudo é realizado de forma segura e seguindo todos os padrões estabelecidos pela indústria, os quais são auditados para garantir a segurança. O usuário, ao final de todo o processo, teve somente que compartilhar sua informação com a sua operadora,
pois em nenhum momento da autenticação a informação é compartilhada com terceiros sem ter o consentimento do usuário. A autenticação pelo Mobile Connect é rápida e funciona com qualquer dispositivo móvel e em todos os navegadores, de maneira universal. A experiência é basicamente a mesma em qualquer parte do mundo. Então, por exemplo, se você tem um plano com uma operadora no Brasil e você viaja de negócios a Londres, você quer acessar os serviços online de uma companhia aérea em Londres, a sua experiência vai ser exatamente a mesma. A única coisa que você precisa lembrar é o seu número de telefone. Depois que o usuário já se autenticou usando um dos métodos de autenticação selecionados pela operadora, uma resposta é enviada ao provedor de serviços, aprovando ou não a autenticação. Isso sem expor nenhuma informação do usuário sem a sua autorização, nem mesmo nome, endereço ou número de telefone. Para qualquer nova tecnologia, sempre há certa resistência no início. E é aqui que a GSMA tem feito um excelente trabalho. A escalabilidade e a universalidade do Mobile Connect deixam claros os benefícios da padronização da indústria de autenticação. O Mobile Connect é um padrão maduro, baseado em protocolos abertos confiáveis, os quais nós esperamos que os provedores de serviços adotem rapidamente. A solução que a GlobalSign oferece permite uma migração rápida e fácil, a partir de uma plataforma altamente escalável, o que permite a integração de aplicações próprias e de terceiros sem nenhuma complicação. Levando isso em consideração, muitos provedores de serviço estarão um pouco relutantes, pois eles já investiram tempo, dinheiro em outras plataformas que suportam outros protocolos, como o OAuth, SAML ou WS Federation. Nesses casos, é possível que a operadora proporcione a conexão a serviços usando esses protocolos existentes. Sendo assim, a operadora direcionará o usuário ao serviço de discovery para identificar sua operadora. Se ela for a operadora do usuário, ela vai gerenciar a solicitação de autenticação e, caso contrário, o usuário será redirecionado a uma outra operadora antes de enviar um retorno ao serviço. Nenhuma mudança é necessária no serviço online. A única mudança seria uma atualização na metadata que trata da criptografia da informação, o envio dos dados de forma segura entre os serviços e os endereços de onde a informação proveio. Um dos nossos clientes que adotou o Mobile Connect é uma operadora de redes móveis na Europa. Eles escolheram a nossa solução não apenas porque é compatível com o Mobile Connect, mas também com todos esses protocolos adicionais, o que ajuda os seus representantes de venda a atender seus clientes provedores de serviços de maneira mais eficiente, uma vez que eles não precisam trocar sua infraestrutura para serem compatíveis com o Mobile Connect. E uma parte fundamental é que, novamente, para o usuário final, a experiência é exatamente a mesma. Muitas empresas de telefonia escolheram desenvolver uma solução própria, in-house, para o Mobile Connect. Mas quais são os problemas relacionados a um desenvolvimento interno? Bom, como nós sabemos, uma solução desenvolvida internamente ou in-house resulta em altos custos de desenvolvimento, incluindo uma equipe dedicada a estudar e programar a solução, o que toma muito tempo, recursos e provavelmente atrasará a conclusão e entrega da solução. Além disso, lançar uma solução que não está pronta pode resultar na frustração dos usuários e ir contra o propósito da solução. Por isso, desenvolvimentos próprios geralmente passam por um longo período de provas antes de serem lançados no mercado. As soluções in-house normalmente se focam em protocolos usados internamente, não levando em consideração necessidades ou possíveis mudanças futuras. Isso acaba gerando necessidades de atualizações e melhoras, o que nos leva ao seguinte e mais custoso ponto: a manutenção. O Mobile Connect é um padrão global e, por isso, ele terá e precisará de atualizações, trocas e melhoras para se ajustar às constantes mudanças e necessidades da indústria. Para cumprir com esses padrões e estar sempre compatível, a empresa precisará seguir essas atualizações, mudanças e tendências.
Em outras palavras, será necessária uma equipe dedicada a estudar e realizar essas atualizações, assim evitando que a plataforma tenha problemas de compatibilidade ou que eventualmente se torne até mesmo obsoleta. A Global Sign desenvolveu uma solução de gestão de identidades e acesso com o Mobile Connect, que tem como foco a escalabilidade e compatibilidade com os diferentes protocolos, os diferentes padrões de autenticação exigidos pela indústria, por exemplo, SMS, OTP, SIM card, impressão digital, entre outros, e o mais importante, com uma implementação rápida e fácil, em até semanas, diminuindo os custos e o tempo de lançamento ao mercado. Trabalhar com tantos padrões tem sido uma barreira, razão pela qual a padronização é necessária. O Mobile Connect ele está aqui para modificar a indústria e unificar a autenticação de usuários mediante a autenticação através de dispositivos móveis. É importante notar que o Mobile Connect permite ao operador eleger diferentes métodos de autenticação, de acordo com o nível da aplicação do provedor de serviços. E, para o provedor de serviços, ele não está limitado a somente oferecer uma autenticação por Mobile Connect, mas ele pode prover outras opções em conjunto para os seus usuários. A solução da Global Sign permite essa flexibilidade, além de nos assegurarmos de que a plataforma esteja sempre de acordo com os padrões e mudanças necessárias, sempre atualizada, sem custos adicionais. Além disso, nós centralizamos o servidor com o IDP Discovery. Isso é extremamente importante, porque permite que as operadoras de redes móveis possam prover o serviço de autenticação via Mobile Connect aos provedores de serviço, sem que, para isso, cada provedor de serviço tenha que implementar o seu próprio IDP Discovery, garantindo, assim, uma integração fácil, rápida e barata. Uma das principais características da plataforma Global Sign com o Mobile Connect é oferecer diferentes níveis de confiança, que dizem quão fortemente o operador pode confirmar a identidade do usuário, ou seja, que o usuário é quem ele diz ser. O serviço, ele passa à operadora móvel qual é o nível de confiança requerida de acordo com o tipo de aplicação, através dos parâmetros que conversamos anteriormente. A operadora, então, vai decidir qual o tipo de autenticação que ela vai querer utilizar, conforme o nível da aplicação para um determinado grupo de usuários, por exemplo. Nesse slide, nós vemos 3 exemplos de níveis de autenticação. O nível básico, que é pressionar OK na tela, clique OK. Seu celular receberá uma notificação dizendo o que você está fazendo e te pedirá que pressione OK para confirmar na parte inferior, assim para você obter o acesso solicitado. O segundo nível é uma senha de uma só vez, OTP. Nesse nível, é solicitado que você insira uma senha. Essa senha ela pode ser gerada em um dispositivo móvel, via SMS, token, lista impressa, entre outros. E o nível mais alto de autenticação é a autenticação multifatorial, baseada em métodos mais robustos, como impressão digital, biometria, PKI, entre outros. Existem muitas outras formas de autenticar usuários e depende das operadoras selecionar a opção desejada. O Mobile Connect, ele não obriga a operadora a usar um método em particular. Depende delas selecionar o método que elas considerem o melhor, de acordo com o serviço e para prover a melhor experiência para os usuários. As operadoras que têm o serviço de Mobile Connect terão a habilidade de oferecer serviços de alto valor agregado. Um desses serviços é a entrega de mais informações sobre o usuário para tornar a experiência dos serviços online melhores e mais fáceis de usar. Por exemplo, como nós vimos no início da apresentação, quantas vezes vocês acessaram uma página online e acabaram frustrados porque o registro era extenso e vocês tiveram que compartilhar várias informações, como nome, sobrenome materno, inicial, data de nascimento, endereço, etc. Bom, isso é algo que pode tomar muito tempo e fazer com que os usuários desistam dos serviços.
Agora que já conhecemos as partes principais, é hora de conhecermos as outras partes envolvidas, que são os serviços relacionados, dispositivos e as outras tecnologias que se relacionam aos serviços online. O Mobile Connect ele pode ser usado para autenticar outros dispositivos que não estão na internet. Por exemplo, na internet das coisas, Internet of Things, mais e mais dispositivos requerem acesso a ambientes sem navegador ou smartphones. Aqui podem ser usados protocolos de Mobile Connect baseados em OpenID ou protocolos de identidade que são usados na identidade das coisas, como SAML ou WS Federation, entre outros. Esses protocolos, eles enviam a mesma informação da identidade do assinante e seus atributos. Na parte inferior, nós vemos que as operadoras móveis conectam suas contas de operadoras existentes de serviços online a serviços de identidade de terceiros. Se você tem um grupo de usuários que quer se conectar, por exemplo, usando informação de contas de redes sociais, informação de um banco, ou até serviços corporativos como Google, Office 365, é possível que você possa convertê-lo sem ter nenhum problema. A ideia aqui é que a operadora se converta em uma provedora de identidade e o provedor de serviços online, aqueles que têm website, e-commerce, entre outros, possam adquirir esses serviços de autenticação da operadora de rede móvel, gerando assim oportunidades de negócios para ambos. Essa solução ela está disponível localmente ou em nuvem, ou seja, nem é preciso instalar um software em seu próprio ambiente. Ela pode ser comprada rapidamente como um serviço e suportar todos esses protocolos e tecnologias. Assim, o tempo de começo de uso é muito rápido. Como nós vemos, o Mobile Connect não é um problema tecnológico. A tecnologia ela está aí. O protocolo é claro e maduro. E o vemos como uma oportunidade de negócio para todos, principalmente operadoras de redes móveis e provedores de serviço. As operadoras têm a capacidade de manter seus clientes próximos, oferecer-lhes uma solução melhor e atrair negócios dos provedores de serviço. O Mobile Connect representa uma oportunidade de negócios tanto para as operadoras de redes móveis quanto para os provedores de serviço online. Então, quais são os benefícios do Mobile Connect? Para os operadores de redes móveis, é fácil. Soluções como a IAM da Global Sign permitem o uso do Mobile Connect em questão de semanas, e nós já o fizemos. É amigável para os usuários, sem senhas e sem tokens, uma identidade para múltiplos serviços, gerando uma maior fidelidade dos seus usuários. Crescimento dos negócios. Menos clientes perdidos e aquisição de novos clientes, além também de atrair provedores de serviços online. Inúmeras oportunidades de negócio. Para os provedores de serviço, é fácil. Múltiplos padrões disponíveis para integrar a serviços online ao Mobile Connect. É amigável para os usuários. Não há necessidade de senha, de tokens, como a gente havia mencionado, uma identidade para todos os serviços. Crescimento dos negócios. Para os provedores de serviço, ele oferece a possibilidade de expandir os seus negócios através dos assinantes das operadoras, que agora são clientes prospectivos, além de converter visitantes em clientes. Então, como fazer negócios com esse tipo de sistema? Bom, nós falamos de diferentes maneiras de recuperar o seu investimento. As operadoras móveis podem cobrar dos provedores por aplicação conectada, por usuários, métodos de autenticação, pode ser um pago único, mensal, anual. O Mobile Connect não dita uma política de precificação ou de pagamento. É a operadora quem decidirá como fazê-la. Nós sabemos que os provedores de serviços têm buscado métodos de autenticação fortes e formas mais rápidas de conectar as identidades aos serviços. E se uma operadora pode atender essa necessidade de maneira ágil e com um custo competitivo, isso motivará os provedores a usarem essa solução. Os atributos são uma parte fundamental. Por exemplo, pré-preencher formulários ou obter informações que são mais precisas a respeito dos seus usuários. O Mobile Connect é um método mais forte de autenticação,
Por isso, ele tem um valor maior, gerando segurança para os usuários. Ele é um processo transparente e claro para os provedores de serviço online. É possível até que em alguns mercados os usuários finais sejam cobrados por esse serviço, mensalmente ou até mesmo por transação, por exemplo. Para os provedores de serviço, também existem inúmeros benefícios, como a opção de autenticação única para múltiplos serviços, que gera usuários mais satisfeitos. Além disso, os custos de ter múltiplas soluções de autenticação são reduzidos, já que tudo está unificado em um só lugar, oferecendo uma experiência positiva para os usuários, diminuindo o tempo que as pessoas passam tanto com o suporte, tratando de recuperar senhas, ou o nome de usuários. Uma vez que os usuários não têm que fazer um novo cadastro, eles estarão ainda mais propensos a fazer negócios e experimentar novos serviços. Além disso, os provedores poderão ter, com a autorização do usuário, acesso a informações mais precisas sobre o mesmo, ajudando assim com os negócios. O Mobile Connect ajudará a aumentar os lucros da empresa e ainda otimizar os serviços com suporte e atendimento ao consumidor. Então, para concluir, essa é uma relação ganha-ganha para todas as partes. Os provedores de serviço, as operadoras móveis e os usuários finais. Para as operadoras móveis, o Mobile Connect oferece um novo e lucrativo modelo de negócios. Para os provedores de serviços, oferece uma solução fácil de usar para os seus usuários, que pode lhes oferecer informações extremamente importantes sobre os mesmos. Para o usuário final, é uma solução que permite que ele se autentique de forma fácil e segura. O Mobile Connect é o futuro da autenticação móvel. Bom, muito obrigada. Então, agora eu vou deixar vocês com a nossa especialista de marketing, Patrícia Tosi, que gerenciará as perguntas e eu vou continuar aqui para ajudar nas respostas. Obrigada a todos. Por favor, lembre-se que vocês podem enviar suas perguntas por essa aplicação, nessa caixa questões que vocês têm aí. Mas caso vocês queiram, também podem enviar e-mails para a gente no contato@globalsign.com. Se a gente não tiver tempo de responder todas as perguntas agora, a gente entra em contato de maneira individual para responder tudo para vocês. Bom, vamos então começar com as perguntas. Caso o usuário utilize o serviço de autenticação pelo Mobile Connect em uma determinada operadora e deseje trocar para uma operadora que não tem esse serviço, o acesso ao Mobile Connect é perdido? Então, o que acontece? Como nós havíamos explicado, o Mobile Connect ele é oferecido pela operadora. Então, caso ele utilize o Mobile Connect de uma outra operadora e troque o seu serviço, ele provavelmente vai ter que mudar o método de autenticação, a não ser que essa operadora também ofereça o Mobile Connect. Agora, como nós havíamos mencionado, o Mobile Connect ele é o novo padrão de autenticação móvel estabelecido pela GSMA. Então, nós esperamos que todas as operadoras, né, de telefonia possam adotar esse tipo de autenticação, esse tipo de serviço. Ok. Outra pergunta que nós temos. Quanto tempo leva a implementação do Mobile Connect? Então, a implementação do Mobile Connect nós já realizamos em questão de semanas. E, além disso, caso haja a necessidade, nós oferecemos uma prova de conceito também para as empresas de telecomunicação e também até mesmo incluindo provedores de serviço. E, além do Mobile Connect, a nossa plataforma de gestão de identidades e acessos, ela é extremamente escalável e flexível. Então, nós podemos atender a diferentes necessidades de diferentes indústrias, tá? Com essa centralização do IAM e também com a provisão de diferentes métodos de autenticação que sejam mais fáceis, né? Que não necessitem, por exemplo, do Mobile Connect necessariamente, se for o caso. Bom, a outra é, a solução está em uma nuvem privada ou pública? Então, quando a empresa opta pela implementação em nuvem, ela fica em uma nuvem privada. Tá. Próxima, qual o problema de um desenvolvimento interno? O que acontece? Como a gente havia explicado, o desenvolvimento interno, ele tem altos custos. Não apenas o custo de desenvolvimento inicial, que requer uma equipe dedicada à implementação, testes e tudo mais, mas também um custo de manutenção.
Vamos imaginar que, por exemplo, eu participei da conferência da GSMA em Londres no mês passado e nós conversamos a respeito das mudanças que vão ocorrer no Mobile Connect, das melhorias, das novas implementações. Então, nós, por exemplo, como provedores de IAM com o Mobile Connect, nós estamos focados e já realizamos os investimentos nesse tipo de melhoria. Agora, se a empresa faz um desenvolvimento interno, eles vão ter que ter uma equipe dedicada a realizar essas atualizações, essas melhorias e tudo mais. Além disso, a intenção do Mobile Connect é que ele seja um padrão internacional, global, ou seja, que ele possa se conectar e se adaptar a outros protocolos também, atraindo assim, né, serviços dos provedores de serviços, serviços externos, internos, que todos possam ser incluídos. Geralmente, no desenvolvimento interno, não são levados em considerações esses inúmeros outros protocolos existentes. Então, isso acaba limitando. E, além disso, o ponto mais importante da diferença do desenvolvimento interno, por exemplo, para a solução da Global Sign, é o IDP Discovery. Se a gente parar para pensar, o IDP Discovery é uma das partes principais do Mobile Connect, que é quando você entra o seu número de telefone e vai ser identificado quem é a sua operadora para que uma solicitação de autenticação seja solicitada a ela. Então, sem a centralização do IDP Discovery, como nós fazemos, cada operador de serviço, provedor de serviço teria que fazer a implementação do seu próprio IDP Discovery, que acaba dificultando a adesão a esse tipo de serviço. Vamos ver o que mais a gente tem. O Thiago está perguntando, a solução então está dividida em duas partes, uma parte na nuvem da Global Sign e a outra em um cloud provider escolhido pela operadora? Então, não necessariamente. Essa solução ela pode ser implementada de maneira local. Então, ela pode estar implementada localmente na empresa, não necessariamente ela precisa estar em uma nuvem privada ou em uma nuvem da Global Sign. Caso a empresa tenha interesse em usar todos os nossos módulos do IAM, da gestão de identidades e acesso, nós oferecemos sim serviços adicionais que podem estar em um portal em nuvem da Global Sign, que também é um portal privado da Global Sign. Então, fica a critério da operadora escolher como que eles querem fazer essa implementação. Bom, nós vamos responder mais duas perguntas que o nosso tempo já está acabando. O Mobile Connect é compatível com celulares que não são smartphones? Sim, como nós discutimos, o Mobile Connect ele é extremamente flexível e ele também se adapta à internet de todas as coisas. Então, a operadora, tanto quanto os provedores de serviço, eles podem escolher os parâmetros que são enviados, assim como o método de autenticação que vai ser utilizado, que pode ser um método que não necessariamente precise de um smartphone, como, por exemplo, um SMS OTP ou algum outro tipo de autenticação. Ok. E a última pergunta, vamos ver. O que acontece... essa pergunta é muito interessante. O que acontece quando roubam o celular? Bom, geralmente os dispositivos móveis eles são protegidos por senha ou PIN hoje em dia. No entanto, não apenas para você se autenticar a um serviço, você precisa saber o número do celular, mas você também tem que fazer o restante da autenticação. Então, geralmente, por exemplo, para aplicações onde há informação financeira e tudo mais, elas retornam um parâmetro mais alto que retorna um método de autenticação mais robusto, né? Como pode ser uma biometria, PKI, pode ser através de do SIM card, por exemplo, que geralmente, se roubarem o seu celular, o SIM card vai estar bloqueado. Então, isso impede com que um celular roubado possa ser utilizado para uma autenticação. Laila, dá tempo de responder mais uma? Claro. A solução da Global Sign provê integração com outros autenticadores? Sim. Nós temos mais de 20 métodos de autenticação que nós provemos e a nossa solução também é compatível com outros provedores de servidores de autenticação. Então, nós provemos inúmeros métodos de autenticação para os nossos clientes. Nós trabalhamos com federação, biometria, SMS, SIM card, PKI, entre outros diferentes métodos.
Bom, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Eu vi que existem algumas outras perguntas. A gente entra em contato para responder. Não vamos deixar vocês sem resposta, não se preocupem. Caso vocês tenham mais dúvidas no futuro, caso vocês queiram saber mais sobre não somente o Mobile Connect, mas outras soluções da Global Sign, acessem nosso site ou entrem em contato por e-mail, telefone. E lembrando que o link dessa gravação, dessa apresentação, vai ser enviado para vocês por e-mail e todos aqueles que se registraram também. Eu espero contar com a participação de todos nos próximos webinários. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde.